Tu precisas de pensar. Tu precisas de pensar. Talvez, ao ouvires-me dizer esta frase, possa saltar aí dentro qualquer coisa deste género. Luís, mas quem és tu para me dizer o que é que eu preciso ou não de fazer? Então, antes de mais, eu quero trazer a consciência em relação a isto. É uma forma de dizer, tu precisas de pensar. Não te quero obrigar a pensar, eu quero trazer a consciência em relação a isto, a importância que isto traz, os conceitos que eu te quero trazer e de que forma isto pode ser proveitoso na tua vida, ok? Então, quando eu trago o tu precisas de pensar, é com a intenção de trazer consciência à magia que nós podemos concretizar com o pensamento. É com a intenção de trazer à consciência de que tu e eu e qualquer ser humano que existe neste mundo tem uma capacidade diferente de qualquer outro ser vivo que existe neste mundo. E essa capacidade é a capacidade de pensar, é o processo cognitivo que nós conseguimos construir dentro de nós. E como é óbvio, isso pode ser uma grande arma, como também pode ser uma grande limitação. Grande arma no sentido de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, mas também pode ser uma grande limitação. Por vezes, para não dizer muitas vezes, o processo mental, o processo de pensar, é um processo que nos limita, é um processo que nos puxa para baixo, é um processo que não nos ajuda. Por isso é que eu estou a dizer, tu precisas de pensar. Quando eu digo precisas de pensar, não é andar a pensar naquilo que te atrofia a mente, não é nada disso. Tu precisas de pensar conscientemente. Talvez devesse ser este o tema do vídeo de hoje. Tu precisas de pensar conscientemente. E é essa consciência que eu quero trazer. É essa prática que eu quero trazer. É essa prática que eu te quero explicar. É uma coisa que eu comecei há algum tempo atrás e que me ajuda brutalmente na minha vida e nos meus resultados. Por isso é que eu quero partilhar contigo. É a prática do pensar. É a prática de utilizar este processo cognitivo. É a prática de utilizar esta competência e esta capacidade interna que cada um de nós tem, que cada ser humano tem. Eu tenho, tu tens e qualquer ser humano tem. Então vamos perceber como é que nós podemos desenvolver isso. Minha intenção neste vídeo, como tem sido habitual nestes vídeos, se és uma pessoa que já observa há algum tempo, é trazer 3 conceitos, 3 tomadas de consciência, 3 insights que de alguma forma me ajudem a pensar de uma maneira diferente em relação a este conceito, mas também que me ajudem a colocar em prática algo que seja proveitoso para mim. Percebes o que eu estou a dizer? Essa é a intenção, é também não só abrir a mente, mas também poder colocar em prática algo que seja realmente proveitoso. Então vamos a isso. O primeiro conceito que eu te quero trazer é o seguinte: tu precisas de te obrigar a pensar. Caraças, Luís, ainda agora me disseste que eu preciso pensar, agora estás a dizer que eu preciso me obrigar a pensar. Quero-te explicar o que é que isto significa. Tu precisas de te obrigar a pensar. Tu precisas de te obrigar a criar essa prática, esse hábito, essa rotina na tua vida. Sabes porquê? Porque o cérebro, ele vai querer fugir disso. O teu processo mental, ele vai querer fugir daquilo que tu não gostas de pensar. O teu processo mental, ele vai querer fugir daquilo que não é confortável para ti pensar. O teu processo mental, ele vai querer fugir daquilo que te custa pensar, ou daquilo que tu não estás a ver solução, ou daquilo que parece que não vês uma luz ao fundo do túnel, ou daquilo que parece que não vês qualquer tipo de opção ou qualquer tipo de possibilidade. Então, o teu cérebro, na realidade, o teu sistema inconsciente, a tua mente inconsciente, ela vai querer te afastar disso. Ela vai dizer assim: não penses sobre isso porque não há solução para isso. Não penses sobre isso porque eu não gosto de pensar sobre isso. Não penses sobre isso porque isso é desconfortável. É isto que a nossa mente inconsciente faz, porque ela quer estar no confortável, naquilo que é habitual para ela, naquilo que é normal para ela, naquilo que é o dia-a-dia, que é rotineiro, que é mais fácil para ela. Por isso é que eu te estou a dizer que tu precisas de te obrigar a pensar. É isto que eu quero trazer.
É o obrigar a pensar em quê? Naquilo que verdadeiramente é importante tu pensares. Se calhar tu não queres pensar acerca das tuas finanças, porque o resultado que estás a ter não é um resultado proveitoso, mas se calhar é acerca disso que precisas de pensar. Se calhar tu não queres pensar acerca do teu corpo ou da tua saúde, porque queres continuar a comer tudo aquilo que te apetece e nem sequer queres pensar nisso, porque é desconfortável para ti pensar em mudanças, pensar em transformações, mas se calhar é acerca disso que precisas de pensar. Se calhar tu não queres pensar acerca do teu relacionamento, porque isso vai implicar transformações na tua vida ou vai implicar olhares para dentro e abrir o teu coração e se calhar tu não queres pensar acerca disso, mas se calhar é acerca disso que tu precisas de pensar. Tu se calhar não queres pensar acerca da tua área profissional, não queres pensar porque não estás a ver solução, se calhar isso é para te trazer uma mudança, e tu não queres pensar acerca disso, mas se calhar é acerca disso que tu precisas de pensar. Então repara, eu quero que compreendas e se calhar tu não queres pensar acerca do relacionamento com o teu pai, com a tua mãe ou com o teu filho, mas se calhar é acerca disso que tu precisas de pensar. Então é este conceito que eu quero trazer, nesta importância do pensar, nesta linha de tu precisas de pensar. Este primeiro grande conceito é este, que é tu precisas de te obrigar a pensar naquilo que realmente é importante pensar. Tu precisas de te obrigar a pensar naquilo que verdadeiramente importa para a tua vida neste momento, naquilo que verdadeiramente vai criar impacto nos teus resultados, naquilo que verdadeiramente é desconfortável para ti. Percebes o que eu estou a dizer? É tão importante isto. O que é verdadeiramente desconfortável? O que é que verdadeiramente tu precisas transformar? É sobre isso que tu precisas de te obrigar a pensar. Enquanto não te obrigares a pensar sobre isso, a tua mente inconsciente vai fugir disso. As tuas vozinhas dentro de ti vão fugir disso. Todo o teu processo vai arranjar desculpas para tu não pensar sobre isso. Tu vais ter sempre coisas para fazer, vais ter sempre coisas para tratar. Sempre. É assim que funciona. Por favor, compreende isto. Percebe o que eu te estou a dizer? É-te obrigar a pensar e eu refletir verdadeiramente sobre aquilo que é importante. O segundo grande conceito que eu te quero trazer, e é esta passagem para uma parte mais prática, é a seguinte. Tu necessitas de criar uma rotina ou prática de pensamento. Não é a mesma coisa que eu disse no conceito anterior. O que é que eu quero dizer com criar uma rotina ou prática de pensamento? Eu chamo-lhe, já há algum tempo, as minhas horas de pensar. O que é que são horas de pensar? Horas de pensar são momentos onde eu não faço mais nada. Eu não posso ter o telemóvel ligado, eu não posso ter as distrações ligadas, o computador não está com o e-mail ligado. São momentos, são horas onde tu não fazes mais nada. Eu não vou pegar em livros para ler, que são as minhas distrações. As minhas distrações, eu ou vou comer qualquer coisa, ou então tenho que ver aquele livro, ou então essas são as minhas distrações. Eu não posso fazer mais nada. Eu estou ali a pensar durante aquele momento. Marco na minha agenda, coloco o despertador, coloco o timer e está a contar. É 1 hora para pensar, ou 45 minutos para pensar. E estou ali a pensar sobre um tema. Temas que são desconfortáveis para mim. Temas que eu não estou a ver solução. Temas que eu não estou a ver opção. E fico ali no processo de pensamento, no processo cognitivo. Não é para ficar durante 3 horas, ou 4 horas, ou 5 horas a pensar naquilo. Não. É ficar durante um período de tempo a refletir sobre uma temática. A refletir sobre um processo que está a acontecer na minha vida, a pensar sobre algo. A magia do pensar traz resultados incríveis e eu nunca na vida estaria a fazer este vídeo se eu não tivesse tido já resultados incríveis com esta prática que eu te estou a transmitir. As minhas horas de pensar é uma coisa que eu não abdico por nada, por nada. Então, este timing é um bom timing, 1 hora de pensamento, 1 hora de reflexão. Eu faço semanalmente. Na realidade eu tenho mais do que 1 hora de pensar por semana. Mas fica aqui a dica para ti, se quiseres utilizar. Oh Luís, mas como é que eu faço isso? Meto 1 hora de pensar e depois o que é que eu faço? Durante muito tempo, eu agora tenho mais do que uma, mas durante muito tempo eu utilizei 1 hora de pensar por semana. E a única coisa que eu fazia era, quando chegava àquela hora, imagina que é às 10 da manhã, eu ia, é a minha hora de pensar, semanal. Pegava no meu caderno, pegava na minha caneta, hoje em dia faço, mas mais vezes, e aquilo que acontecia é que fechava os meus olhos e simplesmente faço esta pergunta. O que é que eu preciso de pensar hoje? O que é? E vêm os assuntos. E eu vejo qual é que é o mais desconfortável, qual é que é o mais desafiante. É esse que eu quero pegar.
Qual é que é aquele que eu não estou? Não, é esse que eu quero pegar, eu vou pensar sobre isso. Então fica aqui esta dica prática para ti. Esta dica de poderes criar uma rotina de pensamento onde não és interrompido por ninguém, onde não tens distrações, onde não fazes mais nada, onde não é para produzir nada ou aproveitar para comer algo, aproveitar para ir não sei aonde. Não. É sentado, parado, a pensar sobre matemática. Houve uma coisa, se tu começares a fazer isto, eu tenho a certeza, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, tu vais ficar louco ou louca da cabeça com o resultado que isso te dá. São pequenas mudanças que mudam completamente a tua vida, só porque tu entraste ali no processo cognitivo e criaste uma prática em relação a isso. E por isso é que eu te quero trazer o terceiro conceito em relação a esta magia do pensar, em relação a este poder do pensar, em relação a esta necessidade do pensar. O verdadeiro proveito do pensar vem no final e no longo prazo. E é importante compreendermos isto, que é quando tu começas a pensar, tu estás no processo de confusão, um assunto desconfortável, tu não gostas, não te apetece, não estás a ver solução. É normal, os primeiros 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, estás ali nesse processo, já fiz isto tantas vezes, estás ali naquele processo, mas a verdadeira magia destas horas de pensar, a verdadeira magia deste processo cognitivo é no final, quando tu tens mais clareza e tu assim, ainda bem que eu estive aqui esta hora a pensar. É tão semelhante a fazeres um treino físico, que é no início pode-te custar, não queres fazer, mas depois no final o que é que sentes? Ainda bem que eu treinei. É exatamente a mesma coisa. Tu terminas o processo e vês, ainda bem que eu tive esta hora aqui a pensar. Agora eu tenho mais clareza em relação a isto. Agora eu percebo melhor isto. Agora eu sei que ação tomar. É um processo, na realidade é um processo de auto-coaching que nós fazemos connosco. E a magia, o verdadeiro proveito vem no final do processo. E para além disso, tal como um treino, que eu estava a dizer no final do treino, para além disso vem também no longo prazo. É no longo prazo. Porque as pequenas mudanças, eu ainda agora estava a falar acerca disto, as pequenas mudanças que tu vais fazendo, tu não vês logo no dia seguinte, tu não vês logo na semana seguinte, mas passado 1 mês, passado 2 meses, passado 3 meses, passado 4 meses, e tu, por exemplo, eu tenho uma prática que é colocar todas as minhas horas de pensamento num caderno, não é? Tu vais observar o que é que eu andei a pensar há 3 meses atrás, há 4 meses. Olha a mudança que já existe na minha vida. Tu consegues ter a percepção da importância do pensar. Então, quando nós começamos a compreender isto, o impacto que tem, principalmente no final da hora de pensar e principalmente no longo prazo, o impacto que tem eu poder utilizar este processo cognitivo, eu realmente obrigar-me a pensar sem ninguém me distrair, sem ninguém me incomodar, sem nada me perturbar. Eu poder criar uma rotina na minha vida. Repara, estou-te a partilhar ouro, estou-te a partilhar coisas pessoais minhas que construo. É ouro isto, é ouro mesmo. Eu poder cumprir e concretizar isto na minha vida, estas horas de pensamento, horas de reflexão, eu começo a criar um resultado completamente diferente. Porque eu começo a utilizar uma das capacidades que mais diferencia o ser humano, se não a capacidade que mais diferencia o ser humano, que é o processo cognitivo, é o processo da consciência, é o processo do pensamento, é o processo de construção interna. E quando eu começo a fazer isso, eu começo-me a elevar para outro patamar. Talvez este vídeo não tenha vindo até ti por acaso, talvez não tenha sido por acaso, talvez tenha vindo para te despertar. Talvez esta conversa que eu estou a ter aqui contigo seja para despertar a tua mente, para despertar o teu ser, para despertar o teu consciente e o teu inconsciente, para poderes começar a utilizar horas de pensamento, horas que te vão permitir passar para outro patamar, horas que te vão permitir passar para outro nível, horas que te vão permitir realmente construir os resultados que tu queres.